Por que que você nunca termina? Você tem uma coisa que deverias fazer em 3 dias, mas são 2 semanas e ainda estás na mesma coisa. Nunca vi aqueles que gastam mais tempo num projeto como vocês dois. Eu tenho projetos com vocês dois que têm mais de um ano. Ele está a pensar quais deles. Eu vou começar a te dizer, mas pensa sobre isso. Até que a inspiração que nos fez demandar para aquilo, no primeiro lugar, foi-se. E o tempo que você traz, nós não queremos mais. Você engana o reino de muita coisa. Você engana o reino de muita coisa. Porque você não sabe. Sabes o quê? Deixa eu te dizer algo. Quando Jacó chamou os seus filhos, se você ler o livro de Gênesis 49, versículo, ele chamou os seus filhos e começou a profetizar um após o outro. O primeiro filho, ele disse: Ruben, você é meu primeiro filho, mas você é instável como água e você não sucederá. Não terás êxito. Ele não estava ali a amaldiçoar, ele estava a falar sobre o futuro. Ele estava a lhe dizer o que ele sabia sobre ele. Ele disse: porque você é instável como água, você é alguém que não pode ser dependido. Ninguém consegue depender de você. Você é independível como água. Outros eram estável como uma rocha, mas este aqui não poderia ficar. Ele era instável. O profeta disse sobre alguém que é um pau muito seco. Se você está num pau muito seco, ele vai partir. É instável. Você não consegue depender. Isso significa que o seu caráter tem algo a ver com a sua vida e o seu futuro. Não espera até que você ficar mais velho como Ruben para ser dito como fazer uma mudança. Judas é que tinha coração, certo? O que é que Jacó disse sobre Judas? Ele disse: Você é o que os seus irmãos vão louvar. Leia sobre todos eles. Houve dois homens que mataram alguém. Os dois irmãos que mataram alguém. E Deus estava a olhar nas suas mentalidades, a sua maneira de pensar. Como é que eles podem matar um homem? Ele meteu aquilo no futuro deles. Porque ele disse que eles eram homens sem coração e o seu furor era cruel. Ele meteu aquilo no futuro deles. O que eu estou a dizer para vocês é: você está a trabalhar, mas a vida que você está a viver, o jeito que você segue instruções, a atitude, está jogando, está apresentando, está se demonstrando. Estava revendo algo hoje. O seu esposo, o pastor Tony, estava comigo anos atrás, certo? Ele veio no meu escritório. Alguém lhe convidou para me ajudar com algo. Era um mouse, um rato do computador. Ele veio me ajudar a instalar. Vocês ainda estão ali? Vê, pensa sobre isso. Ele veio trabalhar num mouse. É isso que ele trouxe no meu escritório, num rato do computador. Isso liderou para a salvação dele e eventualmente se tornou membro da igreja. Ok? Agora, este homem estava na indústria televisiva.
Isto era em 1993 ou 94? É, 93. 93. 1993. São quantos anos? São 13 anos. 13 anos depois, eu falava com ele assuntos que meteriam as estações de televisões nas suas mãos, uma coisa que ele sonhou fazendo por muito tempo. 13 anos depois. Mas pensa sobre todas as coisas que Deus queria que ele fizesse. Não ouvi nada sobre televisão. Depois disso, ele começou a me ajudar no meu computador. Depois, por causa dele, eu comecei a conhecer tudo sobre o computador. Por causa dele, comecei a abrir e fechar computadores. Se tornei o chefe mecânico dos computadores nesse lugar. Todos os computadores de alguém que não estava a funcionar aqui me chamavam. E eu fui lá, abri o computador e comecei a fazer tudo. Até que num dia Deus me perguntou: é isso que você quer fazer? Porque o tempo que eu deveria passar estudando e orando, eu ainda estava no meu computador até a noite. E eu tenho isso, esse, essa maneira de pensar, que eu não consigo deixar uma coisa sem funcionar. Se não está a funcionar, eu vou fazer aquilo funcionar. E vou estar naquilo até que funcionar. Eu não sei como desistir de uma coisa. Se não está a funcionar, eu estarei ali. Então Deus me perguntou, ele disse, é isso que você quer? Por que que você não levanta a sua fé e compra aqueles que não têm problemas? Então levantei minha fé e decidi comprar aqueles que não me dariam problemas. E eu fui liberto de mecânica de computadores. O que eu estou a dizer é que 13 anos depois, o homem pegou as televisões na mão, nas suas mãos, e automaticamente, imediatamente respeitado na indústria, de uma noite, numa noite. Eu fui dito que o NBC lhe deu um convite para vir fazer uma palestra. Sabes o que é que falaram na NBC? Estavam à procura dele e falaram que ele era a única pessoa na indústria que poderia lhes dar aquele papel. E como é que isso aconteceu? Eu lhe enviei nos Estados Unidos, ele foi lá, se encontrou com alguém ali que não poderia esquecer. E aquele veio e certificou que lhe recomendou. E este é o Espírito, é isso que Deus quer. O que é que eu estou a tentar dizer é o seguinte: Deus vê a sua fidelidade. A pequena coisa, o rato que você veio fixar, veio me ajudar a fazer, é que te levou nisso tudo. Eu tenho a diácona Lola aqui. Ela veio fazer um trabalho voluntário comigo na Eureka Street, no mesmo escritório. Ela só veio lá plantar o seu tempo. Olha tudo que você fez hoje e todas as pessoas que você encontrou, todos os contactos que você tem e todo o conhecimento que você tem. De facto, quando estamos a falar sobre todas essas coisas, eu não sou capaz de seguir com todos os termos. E isso não é o que ela estudou na escola. Alguns de vocês estão surpresos quando descobriram que ele é dentista. Certamente, muita coisa pode ser dito por muitos de vocês aqui, mas aqui é o ponto. Muitas das vezes fazemos um ponto por causa de uma pessoa. Às vezes fazemos um ponto por causa de uma pessoa. E se aquela uma pessoa está a ouvir agora, é importante. Eu acho que é importante. E não importa o que você dito para fazer, faça. Porque você vê no ministério alcançando os seus objetivos dados por Deus, cada indivíduo que faz parte desse processo está alcançando o seu chamado dado por Deus. É isso que é.
É isso que é. Deus seja elevado. Você tem que se treinar. E o primeiro lugar que você tem que se treinar é na área do tempo. Esse é o primeiro lugar. Há muitas outras coisas que eu vou falar convosco sobre, mas não nesta noite. Mas vamos começar com tempo. Tempo, tempo. O que é que eu significo com tempo? A Bíblia diz remindo o tempo porque os dias são maus. Tempo. Tempo. Quando falamos sobre tempo, não significa que você está a trabalhar 24 horas. Não. O que estamos a dizer é fazendo o que você tem que fazer no tempo certo, aprendendo a fazer as coisas cedo e em frente do tempo. Este é que é o ponto. Este é que é o ponto. Este é que é a parte da cultura. Este é que é a parte que eu estou a falar. Nós temos encontros de oração aqui. Em que tempo? Às 8 até, até às 9. 8h45 alguém está entrando. Será que essa pessoa está sério? Não importa a razão. Não importa a razão. Nós temos cultos da manhã aqui às 6. Há uns que nunca conseguiram entrar no primeiro culto. No domingo, eu não consigo ter mais de 2 horas de dormir. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza se consigo isto. Se eu conseguir dormir às 2, então tenho que estar de pé às 4 horas e mais tardar às 4h30 para o primeiro culto da manhã. Mas se eu dormir às 2, então meu alarme vai ser para as 4 horas. Normalmente, vou acordar antes do meu alarme. Vou abrir meus olhos, porque quando eu meto o meu alarme, eu também ligo o meu alarme de dentro. Eu me treinei assim e não consigo tomar chances. Então, uso o alarme. Eu abro meus olhos, eu digo, oh Senhor Jesus, só mais uns minutos. Só mais uns minutos. E cada 5 minutos aquilo abre novamente, depois eu digo, só mais um minuto. Depois, acordei. Ah, exatamente, se eu levar isso mais e se encontrar a dormir até 5 horas, aquilo vai ser até 5 horas. Mas um dia eu dormi 1 hora, dormi às umas e 3 horas acordei. E a partir das 3, até que eu vim no culto e tive discussões com certas pessoas e voltei. E eu tinha que ficar acordado, porque eu fiz o erro de dormir às 1 e acordar às 3. Porque desde que acordei às 3, se eu dormisse novamente, vocês não me veriam no culto. Eu lembro o domingo que eu disse eu tenho que descansar. Então desliguei as luzes, fechei a porta, orei, olhando para um culto bem bom e dormi. Acordei às 8 e ponto. Eu estava frântico. Eu não sabia onde ir primeiro. Este caminho, aquele, onde vou correr primeiro? Neste quarto, aonde? Aonde que eu vou? 8 e ponto. Oh, Jesus! E eu não sei exatamente quando é que isso aconteceu, mas era muitos anos atrás. Deus seja louvado. Então, estou a falar sobre
estando em frente. Então, eu não consigo entender quando nós devíamos ter esse lugar organizado às 6. Você vai me dizer que às 6 é que você está a ligar o gerador às 6 ou às 6h30. Então, você estava a fazer o quê? Você tem que fazer uma mudança. E eu vou falar uma coisa agora. Há umas pessoas que não dormem bem aqui. E não fala que não, que o pastor dorme 2 horas. Não, não, não. Deixa te avisar. Eu já pensei sobre isso. Isto não é suficiente. Eu tenho que dormir mais. Alô? Ok. Então, não copia isso e diz que não, eu quero dormir 2 horas e vai ser suficiente. Não, pastor, dorme só 2 horas é suficiente. Não, não é bom, não é suficiente. Não é bom. Eu não gosto. Houve um documentário sobre dormir e eu certifiquei que gravei para ouvir novamente. Eu ainda não ouvi, mas gravei para ouvir. Para mim, aprender umas lições sobre dormir. Porque ele mostrou umas pessoas que estavam a conduzir, estavam a dormir. E eu lembro uma vez que deixei a estrada um pouco, porque estava a conduzir, e aquilo era por causa da falta de dormir adequadamente. Então eu tenho que fazer umas mudanças. Alguém me disse que eu não vou dormir, eu caio no sono, ou eu caio dormindo. E eu tenho que aprender a ir dormir e não a cair a dormir ou no sono. Isso acontece com muitos de vocês. Muitos de vocês, se vocês agirem como eu, fazemos, até que nós não conseguimos fazer mais. Até que dormimos. Eu não acho que isso é apropriado. Não é apropriado. Então, talvez pessoas tipo a Cíntia, é por isso que eles escrevem os números errados. Eu não sei, ela e a Lola e uns poucos ali que me ajudam a fazer as calculações. Acho que é porque vocês têm dormido inadequadamente. E muitos de vocês, é verdade, os designers, você vê que os editores, quando acordam, tudo mudou. Eles vão falar, não, pastor, quando aquilo estava a renderizar. Eu acho que quando ele estava a renderizar, ele tinha que renderizar a coisa certa, mas não. Você, quando estava a dormir, mudasse tudo, movesse tudo. E isso tudo é causado por não dormir. Eu vou continuar com esses assuntos. Nós teremos um amanhã, certo? E vamos ver uns detalhes de coisas que nós já escrevemos, mas no momento entre agora e depois, eu espero que vocês vão dar uns pensamentos em algumas dessas coisas. E lembra, uma nova coisa que eu vou incluir é vos punir por fazer erro. Se você está atrasado, eu vou certificar que você receba. Porque você vê, se você faz a coisa errada, eu vou certificar que você também receba. Só para te ajudar a mudar as suas maneiras de fazer as coisas. Então, se eu dizer que você está suspendido, não pensa que eu vou te dar tempo para você mover nos shoppings e eu vou te dar um outro trabalho. Uma das coisas mais difíceis é tomar ações contra alguém, alguém que é comprometido, alguém que quer, alguém que é bem comportado, sabes, todas as coisas positivas e depois essa pessoa comete uma ofensa. Às vezes é difícil punir essa pessoa, certo? Mas você vai estar fazendo essa pessoa um serviço mau e uma injustiça. Não deixe ele ir. Especialmente quando você vê que é
um hábito ou aquilo está no caráter dele e você quer retirar isso, você tem que tomar ações. Punição não é um ato de ódio, no contrário, é um ato de amor. E a Bíblia diz que quando você está a ser punido, ninguém goza isso, mas no fim vai dar os resultados certos. Eu olho atrás e estou grato aos meus pais pelos tempos que eles me puniram, ou aos meus professores. Eu sabia que antes diziam que num dia eu estaria alegre. Eu falei que esse não me conheceu, eu nunca vou ficar alegre por isso. Mas os anos passaram e vieram e eu estou tão grato, estou tão grato. Alguma pergunta? Então eu levo isso como 100 perguntas agora. Oh, sim, sim, pode. Pastor, alguém que está a fazer bem e de repente ele faz uma coisa errada. Será que você leva em conta todas as boas coisas que essa pessoa tem feito, os recordes passados? E o segundo cenário, se a pessoa explica, mas você sabe que provavelmente com mais esforços a pessoa poderia fazer melhor, mesmo que aquela explicação seja lógica, mas você sabe que com mais esforços essa pessoa poderia fazer melhor. O que é que você faz? Pastor, sabes, às vezes você vê a pessoa que está a trabalhar contigo e você sabe que se você tomar uma ação, há certas ações que se você tomar, aquilo tem que ir em cima. Mas você sabe que se você tomar essa ação e ir em cima, aquilo mete uma marca nos recordes da pessoa. E então, você sente que essa pessoa tem um futuro. Uma coisa, pastor, eu espero que você entenda isso. E como é que você balanceia isto? Obrigado, obrigado, pastor. Quantos de vocês ouviram essa pergunta? O primeiro é, em tomar ações contra um ofensor, será que você mete em consideração todas as coisas boas que essa pessoa tem feito? Essa é a primeira pergunta. Sim e não. Sim, para te ajudar a determinar o tipo de punição. Não quando você descobre que é parte da cultura da pessoa. Alô? Vocês estão a seguir? Sim, sim. Você diz, deixa eu fazer isso. Por exemplo, aqueles todos que foram suspendidos a semana passada, é por causa dos aspectos positivos das suas personalidades e do seu trabalho que eles foram punidos no nível que eles foram punidos. Porque você pode perguntar por que que a punição deles tinha que ser uma suspensão de alguns dias e 2 semanas, mas eu poderia lhes dar uma suspensão de 1 ano ou sem definição. Você está dizer que o pastor pode fazer isso? Sim, eu posso, mas olhando todos os aspectos positivos, foi reduzido para 10 dias. Eu disse não, no sentido que, mesmo se isso está no caráter deles, incidentemente,
Para aqueles que foram punidos ou suspensos a semana passada, na minha estimativa, era que o erro deles era consistente com o caráter deles. E eles podem não gostar disso muito, mas isso é a verdade. Quer dizer que eles têm que aculturar-se a si mesmos. Eles têm que repensar e praticar a melhor forma. Eles têm que praticar a melhor forma. A ofensa deles não é diferente do que a maioria de vocês fariam debaixo de mesmas circunstâncias. Isto é no meu pensamento. E esta é a razão pela qual eu tinha que punir eles, para que os outros sejam servidos como notícia. E esta é a razão pela qual estou a falar sobre isso. Talvez eu tenha que vos dizer o que é que eles fizeram. Acho que é melhor para vocês aprenderem. No mês de abril, eu tomei atenção das datas erradas do CRC que eles publicaram, particularmente do Reinos Unidos e da África do Sul. As datas eram erradas. E eu lhes disse, por que é que vocês não descobriram? O que é que eles fizeram? O seguinte. Ela disse que tiveram a informação de Londres. E eu disse, quem é que você falou com ele? Em Londres. Eles falaram com alguém que eu vou reconhecer como um staff júnior. E eles sabem que ele é um staff júnior. E ao nível desse staff, segundo é que eu estou aqui. E as pessoas que eles falaram com eles não poderiam confirmar da fonte certa. E a pessoa superior a eles disse que delegou aquela responsabilidade. Eu acho que isso é terrível, porque se você vai publicar uma coisa, você não vai delegar uma informação desse tipo, uma publicação desse tipo. Você não delega informação de partidos terceiros e ela delegou aquilo na pessoa errada. E eles publicaram as datas. E eu lhes repreendi por fazer isso. E eu disse que isso era terrível, porque você está a publicar, qualquer coisa que você está publicando, está a publicar para o mundo inteiro. E você não pode ter isso. Próximo mês, eles publicaram no seu relatório da Conferência dos Pastores e dos Parceiros, publicaram as datas erradas. Eles estando tudo e perdendo um dia. E agora você vai pensar que isso era um erro muito pequeno. Começaram na segunda, eles falaram que começaram na terça. Agora, eu não vi isso como um erro pequeno, mas eu vi isso como o mesmo problema de não confirmar as datas, não dando informação correta e exata, porque o caso não era questão de datas, por isso não importou quanto eles erraram, mas era uma situação de confirmar qualquer informação antes de falar ao mundo todo. Você tem que estar correto e exato antes de você publicar. Então, eu disse, qual é a data que vocês têm? Eles falaram dia 22. Eu disse, quando era dia 22? Dia 22 era terça. Mas você sabe que o programa não começou na terça. Isso era. Você sabe que se era a Conferência dos Pastores, não começou na terça. Se foi dos parceiros, não começou na terça. Como é que você vem com terça-feira? Era um erro. Eu disse, não, não é. É a sua maneira de fazer as coisas. Você não está habituado a confirmar as coisas antes de publicar. Por isso você vai na suspensão. Será suspenso. E esta é a razão. Vocês pegaram? Tudo bem. Ela tinha um projeto para me mostrar. E no fecho, enquanto estava ali, houve um bichinho no meu casaco. Quer dizer que durante o culto houve um bichinho no meu casaco. E eles viram isso. E isso estava na câmera. E agora, por este tipo de coisa, você não espera
Se você notar que isso não está a mover e não parece que vai sair, você só tem que dar uns poucos segundos para ter certeza. E depois eles sabem que eles tinham que fazer uma coisa para retirar aquele insecto, porque aquilo vai estragar o recording, a gravação. E eles não fizeram isso. E eles ficaram ali por 12 minutos. E era muito tempo. Finalmente alguém, a Lola, veio e retirou aquilo do meu casaco. Eu não vi. Eu só vi que ela veio e fez uma coisa. Então, eu vi com esta coisa no mestre e eu estava vestindo um casaco bem bonito, bem creme. E eu estava na câmara e na edição dela, ela nem fez nenhuma tentativa para isso não parecer. Vi que isso não está bom. Primeiro, é grande ofensa que você não retirou aquilo quando você viu. Ok, ela estava no mestre menor, então isso não é suficiente. Quando você começou a editar, você viu. E eu não perguntei o porquê que ela não fez nada sobre isso. Eu só estava a assistir. Eu disse, por quanto tempo era isso? E ela disse, até que você estava a orar, esse todo o tempo estava ali. E ela ficou ali. E eu pensei, será que ela sabe o que que ela fez? Eu saí, fui. Depois, ela ouviu que foi suspensa. Eu disse, isso era absurdo e não deveria ser assim. E o homem que também estava na câmara, o cameraman, também foi suspenso. E deixa eu dizer a implicação de suspensão na casa de Deus, para você saber que não é a mesma coisa com alguém que é suspenso em lugar governamental ou em qualquer outro lugar. Deixa eu dizer, porque muitos não sabem as consequências das suas ações e podes não apreciar a enormidade da ofensa. Agora, quando você é suspenso, primeiro você tem que entender que tudo que você faz na casa de Deus, você é abençoado por tudo que você faz. Tudo que você faz na casa de Deus é uma bênção para você. É isso que a palavra de Deus diz. Se você esperava ou não, se você sabia sobre isso ou não. A Bíblia diz que Deus não é injusto para esquecer o seu trabalho de amor naquilo que você ministrou aos santos e ainda ministras. Ele diz que se você dá um crente um copo de água para beber, porque ele é crente, ele disse que você não vai perder o seu galardão. Para o seu serviço na casa de Deus, você é abençoado. Agora, a punição na casa de Deus está a te retirar daquele trabalho, daquele serviço. E isto é que é a punição verdadeira. Pois quando você é retirado dela, você perde bênçãos, você perde promoção do espírito, você perde muita coisa. Mas há uma coisa boa sobre isso. Posso lhe dizer o que é? Ela te salva de Deus te punir Ele próprio. Esta é a boa parte sobre isso, porque se você sabe as consequências como essa, por que é que você não suspende uma pessoa para que Deus não lhe suspende? Porque a Bíblia diz que se nós nos julgar a nós mesmos, não seremos julgados. Se nós tomar ação, então Deus não vai tomar ação. As ações tomadas contra vocês, Deus diz tudo bem, não é preciso tomar ações. E Ele vai permitir com que isso passe, que você pagou para aquela ofensa. Então não leva isso levemente. É muito importante. Mas no fim, é uma bênção. É uma daquelas bênçãos em coberta. Deus seja louvado. E eu espero que você lembre-se que fazemos mudanças. E eu tive assuntos com o presidente do Even International e quando eles têm a conferência internacional dos Evans ou
zonal dos eventos. Ela é a chefe operadora e ela tem que estar lá. Agora, eles tiveram uma conferência este fim de semana. Eu vi ela aqui, onde ela está. E este fim de semana eles tiveram esta conferência em Abuja. E certamente ela tinha que ser a chefe operadora. Ok. Na quinta-feira, ela me disse: nós temos a conferência amanhã e eu vou para Abuja. Eu disse: quando? Ela disse: amanhã. Eu disse: amanhã? Oh, ok. Você só está me dizendo agora. Porque nós já falamos isso antes. Planeia seu tempo com antecedência e os detalhes específicos do evento para eu ver e discutir contigo. Nos anos passados, eu não consegui discutir os detalhes com ela porque ela veio no tempo errado. E este é um evento anual. Você tem todo ano para pensar no processo e você não vem. Eu disse: tudo bem. Bem, você estava indo. Oh, pastor, por favor. Ela tentou falar sobre a importância disso. Eu lhe disse: vai ouvir a cassete do encontro que eu tinha com os cabeçalhos das unidades na terça-feira. Eu disse: vai ouvir. E ela foi, ouviu a cassete e construiu uma grande carta para mim para se explicar. Depois ela trouxe na sexta-feira. Era muito importante e ela tinha que estar naquela conferência. Eu tomei o papel e eu olhei, eu disse: este papel é muito longo e eu preciso tempo para rever o que você trouxe. Você vê? E de repente ela começou a chorar. Por quê? Porque ela viu todo o plano que ela teve para a conferência de Abuja caindo à parte naquele ponto. Mas eu tive a minha compostura. Estava pronto para lhe fazer saber que eu estava a planear para a Conferência Nacional. E eu lhe disse que mesmo na Conferência Nacional, ela vai acontecer no LCC. Eu estarei contigo lá fora. Você não vai entrar. Excepto que você planeia esses detalhes antecedentemente. Eles vão te ver, vão cumprimentar você de longe. Por quê? Porque nós temos que mudar essa mentalidade. Nós devemos mudar ela. Você envia uma carta, alguém me enviou para vir numa conferência das mães e tem que vir com 5 mulheres da congregação. Essa comunicação me enviaram do Ministério da Comunicação. Dia 8 e uma semana depois a conferência iria acontecer e eles têm planeado isso desde 2004. Eles estão a me convidar com essa carta, com uma notícia de uma semana. Pensa sobre isso. Não, é toda coisa, é tudo. Algo está errado. Isso é uma doença nacional. Eu vou mencionar isso. O presidente me convidou para algo. Ele disse que tem que certificar em me dar uma notícia muito longa, porque ele disse que o pastor Chris é um homem muito ocupado. Então, certificam que você lhe dá uma notícia muito, muito longa. E me deram uma notícia muito longa. E qual é a notícia muito longa? São 5 semanas. Para eles, isso é uma notícia longa. É uma notícia longa. Isso foi ontem. Uma notícia longa. Um homem da África do Sul me convidou para algo. Ele me deu 6 meses com desculpas. Eu disse: desculpa pelo convite tarde. É assim que eles racionam. Você tem que mudar a sua atitude. Você tem que mudar a sua atitude. Não importa o que é. O meu ponto é: para essas explicações e somente faça a coisa certa. Para dessas explicações, para dessas desculpas.
Será que você pode fazer uma coisa sem explicações de falha? Nos dá explicações de como é que você conseguiu, como é que você sucedeu. Isso é que eu quero ouvir. Isso é possível, você consegue fazer isso. É possível. É isso que eu quero ouvir. Anos atrás, quando tivemos com os chefes de programas, o pastor Teo está aqui, ele vai te dizer, depois do programa, nós vamos sentar e nós falávamos sobre isso, que você devia fazer isso, se você não fez, e tal, tal, tal. Isso era horrível. Depois de um grande programa, a próxima coisa era nós sentar e falar, bater todos os ofensores. E num dia eu disse a eles: será que não seria bom se nós tivéssemos um programa e no fim nós sentamos para falar sobre como é que nós alcançamos? E eles falaram: "Ya, ya, ya." Eu disse: então, a melhor forma é nós trabalhar no resultado agora. Antes, muito antes do programa, nós devemos tomar todos os detalhes em conta. Quais são as probabilidades de falha? Você tem que tomar essas áreas em conta e começa a lidar com eles. Não deixa nenhuma pedra não virada. Todas as áreas. Não diz que o gerador falhou. Não. O que você pode fazer para o gerador não falhar? Quer dizer, tenha mais geradores, tenha backup. Agora, isso vai custar mais, mas vai te salvar. Então começamos a meter essas coisas em prática. Isso era muitos anos atrás. Eu lembro o primeiro programa que nós tivemos, sem desculpas, sem reclamações. Eu acho que era o programa de Night of Bliss no Indoor Sports Hall e houve muitas pessoas lá fora. Muitas pessoas lá fora. E acho que aquele era o primeiro. Quer dizer que eles começaram a aprender isso. E este era o único encontro no Indoor Sports Hall. E nós tomamos outro passo no estádio. E aquilo era somente o princípio. Isso era muito bom. E eu disse: vamos mover para o estádio. E novamente, quando nós terminamos, começamos mais. Isso é que você tinha que fazer. Isso é que você tinha que fazer. Por quê? Porque umas coisas eles perderam. Mas eu disse: será que nós não podemos somente ter um programa sem todas essas coisas? Ter um encontro no fim, apertar as mãos e prever o próximo encontro. Em vez de nós começar a pensar todas as coisas erradas. Então, eles tinham que aprender novamente depois disso. E a partir daquele tempo, eles aprenderam a ter um programa grande e sentar e não tinham que sentar em falar é isso que devemos fazer, é aquilo que devemos fazer. Então, é isso que todos estavam a prever na preparação do último programa que nós tivemos. Porque eles sabem que no fim eles vão sentar para dizer: uau, glória a Deus. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles levaram em conta todos os detalhes. Se você quer ser sucessivo, quer ter sucesso em qualquer área, escreve tudo o que você quer fazer. Escreve o que você quer fazer. Escreve quais são as áreas que podem te fazer falhar. Amanhã vamos ver mais nisso. E como é que você resolve esses erros? Deus seja louvado. Eu acho que ensinei muito nisto, mais do que a resposta. Qual era o segundo? O segundo é se a pessoa explicar, e a explicação é lógica, mas eu sei que se a pessoa tentasse mais, ele faria e alcançava ou alcançaria melhor. E o que é que eu faço? A explicação é lógica, mas eu sei que se ele metesse mais esforços, ele alcançaria o objetivo. O que é que eu tenho que fazer?
Agora as coisas não funcionaram. Quer dizer que você tem que deixar que ele vai e passa na música, deixa ele passar a punição. Porque o que estamos a falar aqui não é questão de punição, é questão de cultura. E eu estou a tomar passos nisso porque eu estou a dizer que na nossa nação nós perdemos uma coisa. E nós vamos ter que conseguir alcançar isto. Os oficiais do governo fazem coisas terríveis sem punição. É a mesma coisa. É errado. É errado. Então, eles têm que passar nisso. Ele tem que ser punido. A última pergunta é isso que eu vou dizer, que se você tem que tomar uma ação contra um subordinado que fez isso e sabendo que tomando esta ação definitivamente vai significar que o assunto vai em cima e você não quer arruinar a chance dessa pessoa alcançando uma coisa ou outra, ou você não quer estragar as coisas, porque ou por causa das ações que poderiam ser tomadas no nível mais alto. Aqui é o meu conselho. Será que você é mais sábio que a pessoa que está no nível mais alto? Será que você acha que ele é irracional? Você não acha que a ação que ele ou ela vai tomar vai ser a ação certa? Não reportar aquele assunto no nível mais alto significa que você está a arruinar as chances dessa pessoa, porque você está a agir num nível mais pequeno de sabedoria. Se você sabe que o assunto tem que ir em cima, deixa ele ir. Deixa ir. Deixa ir. Deixa ir em cima. Deixa ir em cima. Eu estava explicando uma coisa para vocês no outro dia. Eu tinha os três deles. Eles começaram a trabalhar no mesmo tempo. Mas a Rita é presentemente a diretora do FM. Eu disse, como é que a Rita se tornou uma oficial além do que duas pessoas que começaram a trabalhar no mesmo tempo com ela? Deixa eu vos dar a ilustração. Vem ficar aqui. Ok, vem. Eu quero vos mostrar uma coisa. Não se preocupam com a altura. Não tem nada a ver com a altura. Rita, você vem. Agora, não se preocupam. Isso é a casa de Deus. Vocês são realmente editores. Vocês são todos fininhos, magros. Ok, ok. Posso vos dizer o que era a diferença? Eu disse, eu vou vos dar as ilustrações exatas que eu usei. Eu disse a ela que se uma pessoa erradamente abriu a minha porta e saiu, eu vou te dizer o que a Rita vai fazer. A Rita vai dizer, volta aqui, como é que você vai abrir a porta do pastor? Fecha! E vai corrigir aquela pessoa na hora. E ela está pronta para te dizer, ou para te reportar na sua presença, ela está pronta para te queixar no seu superior. Agora, esta é uma qualidade de liderança. Deixa eu te dizer o que ele vai fazer se aquela pessoa abrir esta porta. Ele vai lá e vai fechar. Vê que ela vai tomar a responsabilidade de ir fechar a porta. E isso não é mau, mas isso não é os
os líderes fazem. Isso é o que as boas pessoas fazem. Mas boas pessoas não são necessariamente líderes. Um líder está pronto para te dizer na tua cara e te corrigir. Ele vai te dizer por que você abriu a porta do pastor. Vem, volta aqui e fecha. Por quê? Porque é a porta do pastor. Agora, ela pensa da mesma forma que você fez errado por abrir a porta, mas ela vai fechar para fazer a coisa certa. E isso é o que as pessoas boas fazem. Eu disse que, noutra forma, ele vai ignorar a porta, mas vai tomar notas que você abriu a porta. Ela sabe que você fez algo errado e não é algo que você deveria fazer. Mas ela vai ignorar como que se nada aconteceu. É isso que as pessoas caladas fazem. Mas as pessoas caladas não são necessariamente líderes. Então, o que é que acontece? As pessoas caladas não entram em problemas. Eles não entram em problemas com ninguém. E ela não vai ter problemas com ninguém. Mas você não necessariamente será um líder. Agora, eu disse que quando essa atitude continua, as diferenças vão começar a mostrar na vida. Como eu vos disse, não se preocupam com a altura. Agora, eu usei isso para começar a vos dizer uma coisa. Liderança não é necessariamente algo que você nasce com ela. Ela pode ser desenvolvida. Você só precisa um pouco mais de ousadia, um pouco mais de estômago. Deixa eu te dizer isso. Ouça, quando eu era um jovem crescendo, eu não era uma pessoa muito ousada. Eu sou muito ousado agora, mas eu não era muito ousado. Eu tinha muito medo. Eu tinha muitos medos. Porque eu ouvi muitas histórias sobre pessoas malignas, sobre coisas perigosas. Eu tinha medo de noite, não podia dormir sozinho. Eu queria que todos ficassem acordados e eu dormisse no meio deles enquanto eles estão a falar. Eu não gostaria de acordar antes deles. Eu gostaria que eles primeiro estão acordados, depois eu vou acordar. Eu tinha medo. Eu tinha medo para particularmente nada. Eu somente tinha medo. Eu não tinha ousadia. E se você era forte o suficiente na tua mente para me desafiar na escola, eu vou ter medo. Eu me disse uma das vezes eu queria ir lutar, eu e meu amigo, e estávamos ali, vamos lutar, vamos, eu disse, vamos no mato, vamos lutar. E essa era a primeira vez que eu levei esse desafio, que vou ir lutar, vamos lutar hoje, mas eu sei na minha mente que o meu coração naquele dia estava a bater bem rápido, e eu estava a esperar que alguém nos separe naquele dia, para que essa luta não acontecesse. E chegamos lá e não houve ninguém, e eu disse, ok, agora vamos começar. Ele me puxou, eu estava pronto. E eu disse, oh Senhor, estava a orar para alguém vir. Finalmente alguém veio e disse, ei, o que você está a fazer? Eu disse, oh, no meu coração. Mesmo que ele não viu no meu coração, mas eu sabia que eu estava bem alegre que alguém veio para nos parar de lutar. Eu não gostava de ficar ferido. Eu tinha muito medo. Mas, quando eu recebi o Espírito Santo, todos os meus medos desapareceram. Eu ia em lugares que, mesmo que eu era criança e pequeno, quando eu ia orar no campo, no mato, você não vai acreditar nos lugares que eu ia orar sozinho. E eu ficava lá. Eu não estou a falar sobre 6 horas, estou a falar sobre 1 hora, 2 horas. Eu podia ficar aí até 3 horas da noite. Eu perdi os meus medos. Eu lembro, eu estava a orar e eu caí no poder, mas estava no mato com arbustos grandes, altos. Que hora? 1 hora. 1 hora de manhã. Como é que eu não pensei sobre
escorpiões e insectos e serpentes. No mato, não é no lugar assim aberto. Eu estava ali, tinha tanta paz, eu estava tão alegre, eu estava ali.